Olá, meus queridos, tudo bem? Como estão? Certo? Vamos começar com a especialidade de eletricidade. Temos aqui alguns assuntos bem legais para aprender, os assuntos bem legais de entender, ver como funciona, ver como as coisas acontecem, ver a física propriamente dita por trás da eletricidade. E claro, o nosso foco aqui é desbravador. Então, desbravador, Maranata? Olha só, vamos lá, passar os itens da especialidade. Óbvio que a gente vai ter diversos itens que serão práticos. E esses práticos eu não vou fazer em vídeo, nós vamos fazer pessoalmente para ter um rendimento melhor e um entendimento melhor. Vai ser bem bacana, podem ter certeza. Seguindo então com a parte da especialidade teórica, como eu havia falado. Bom, a especialidade de eletricidade, então, ela é do grupo das atividades profissionais. Ela tem um nível de dificuldade 2, não é nada absurdo, mas já tem que ter um conhecimento prévio em alguns aspectos para, de repente, ajudar a entender melhor cada ponto da especialidade. Bom, a primeira imagem que eu trago aqui é de um átomo. Por que eu trago a imagem do átomo? Porque todos os materiais que tem no nosso planeta, sejam eles orgânicos, minerais, eles são compostos por uma cadeia de átomos que compõem aquele material. E o átomo, ele é composto, um átomo é composto de prótons, nêutrons e elétrons. Vira a semelhança elétrons, eletricidade. E é exatamente esse o ponto que nós vamos trazer para a nossa realidade dentro da especialidade de eletricidade. Os elétrons, como eles trabalham dentro do campo da física para poder conduzir energia elétrica e aí poder fazer com que todos os nossos equipamentos funcionem, de acordo com as necessidades. Começando então com o quesito número 1. O quesito número 1 diz assim, ser capaz de explicar e ilustrar um experimento através de qual as leis da atração e repulsão elétricas são demonstradas. Primeiramente, a gente precisa entender o que é uma carga elétrica. Uma carga elétrica, o que a física diz? É uma definição que determina como os corpos eletrizados vão se comportar. Quando eles interagem ou sofrem atrito, acontece uma eletrização. Esse fenômeno faz com que os corpos se atraiam ou se afastem uns dos outros. Essa é a parte muito presente do nosso dia a dia e a sua unidade de medida é o Coulomb, que não é uma unidade de medida muito comum. Mas como é que funciona? A ideia das cargas elétricas, a gente vai fazer uma analogia com um ímã. Por exemplo, o ímã, quando tem polos iguais, eles se repelem. Quando ele tem polos diferentes, ele se atrai. As cargas elétricas também são assim. Ou seja, os corpos na natureza, eles sempre vão possuir alguma carga elétrica, ou negativa ou positiva. Agora a gente já começa a fazer uma associação, por exemplo, de uma pilha, que vai ter um polo cargas elétricas negativas e outro polo cargas elétricas positivas. Então, a gente fazendo uma analogia com o ímã, se eu tenho um corpo eletrizado positivamente e um outro corpo eletrizado positivamente, eles tendem a se repelir, se afastar. Se os dois forem se os dois forem negativamente, também vão se repelir. Se um for positivo e o outro negativo, eles têm a tendência de se atrair. Todos os corpos são eletrizados. Quer ver uma dica interessante? Quem nunca recebeu um choque, provavelmente mais antigamente, numa geladeira? Sabe, encostou, deu aquela sensação de choque. Isso aí era exatamente por isso. Olha só, o nosso planeta, tá, a parte da Terra, ela é eletrizada negativamente. E nesse momento a geladeira estava eletrizada positivamente. E o nosso corpo serviu como uma espécie de condutor, fez um caminho para a passagem da corrente elétrica. Ou seja, naquele momento nós deixamos de ter corpos elétricos estáticos, por isso que chama-se eletricidade estática, carregando positivamente e negativamente, e nós viramos um condutor e passamos que a corrente elétrica circulou para o nosso corpo. A intensidade era muito baixinha, por isso não causou nenhum dano a nós.
mas não deixa de ser realmente um fluxo de corrente elétrica, ou fluxo de elétrons, como a gente já vai tratar em seguida. Essa parte da especialidade ela vai contar com um experimento que nós vamos fazer na prática envolvendo balões, certo? Então, seguindo adiante, agora nós temos o seguinte, o item número 2 pede para explicar a diferença entre as correntes contínua e alternada e demonstrar as utilidades de cada uma, apresentar um método para determinar o tipo de fluxo que tem em cada circuito. Bom, a diferença básica entre a corrente alternada e a corrente contínua é o seguinte. A corrente contínua nós vamos pensar como se fosse um cano d'água, ou seja, os elétrons lá dos átomos eles vão ter um caminho para seguir e a corrente contínua ele sempre vai seguir numa única direção. Que direção é essa? Convencionalmente é do positivo para o negativo, mas na verdade, como a gente vai ainda ver, a eletricidade ela funciona ao contrário, ela sai do negativo para o positivo. Lembra que no átomo os elétrons são cargas elétricas negativas, então ele sai do polo negativo para o positivo. Mas, convencionalmente, os cientistas dizem que sai do positivo para o negativo. Então a gente fica com essa ideia para não confundir na hora de entender. Já a corrente alternada, ela vai ter um fluxo de elétrons parte do tempo para um lado, parte do tempo para o outro lado. Então, por isso que é chamada de alternada. E esse agito dos elétrons pulando de um átomo para o outro faz exatamente o deslocamento da energia elétrica, certo? Através dessa sequência dos átomos. Então, o que a gente pode dizer aqui? Ó? Como está escrito, a corrente contínua, os elétrons movem-se num único sentido. Já a corrente alternada possui elétrons que variam sua direção constantemente. Então, onde cada uma é utilizada? A corrente contínua é utilizada no interior dos aparelhos eletrônicos, como os computadores, celulares, televisores, aparelhos de som. Lá dentro o circuito eletrônico trabalha em corrente contínua, para ter um nível de tensão mais baixo, com mais segurança, e os componentes eletrônicos podem ser miniaturizados com a corrente contínua em baixos níveis. Já a corrente alternada, ela trabalha na parte que a gente pode pensar como instalação elétrica, certo? De uma casa, ou a rede de distribuição dos postes, que vem lá do nosso gerador até no nosso ponto, na nossa residência. Então, a corrente elétrica alternada já é a de grande porte, de alto nível de tensão, e tem já outras características para não ter tantas perdas e outros componentes mais específicos dentro da eletricidade. Mas, de um modo geral, para a gente saber, corrente contínua dentro dos aparelhos eletrônicos e a corrente alternada nas instalações elétricas, certo? E uma forma de eu determinar, de eu saber quando eu tenho uma corrente contínua e quando eu tenho uma alternada, eu posso fazer isso através de aparelhos de medição. Por exemplo, um multímetro, eu vou medir a tensão e vou descobrir se ela é alternada ou contínua, ou através do osciloscópio, que eu vou ver a forma de onda propriamente dita. Forma de onda contínua vai ser uma reta ao longo do tempo e a corrente alternada vai ser uma parábola ao longo do tempo, que vai oscilar 60 vezes por segundo, que é a nossa frequência, 60 Hz. Daí vem essa analogia, 60 Hz é 60 ciclos por segundo. Seguindo então, o item número 3 diz assim, fazer um eletroímã simples ou ligar a campainha a uma lâmpada, a uma bateria, usando um interruptor em linha. Essa demonstração vai ser prática, mas eu ainda trouxe aqui um desenho. Tá? Eu tenho um desenho de um ímã e de um lado uma bobina. Essa bobina, quando passa uma corrente elétrica, ela vai ter um papel parecido com o do ímã. Vai gerar um campo magnético ali e vai ter também um polo norte e um polo sul. Por isso que ali na direita eu trago uma coisa que já é bem conhecida, uma trava elétrica. E essa trava elétrica trabalha com eletroímã. Então, quando passa uma corrente elétrica dentro dessa bobina, vai gerar um campo. E esse campo vai ser um campo magnético e ele vai atrair ferro. Por exemplo, o outro lado é um ferro, um aço, uma liga, que seus ímãs elementares internamente vão dar condições de se alinharem e conseguir atrair
pelo eletroímã e ficar grudado. Então é um dos efeitos magnéticos do ímã e de um eletroímã. Seguindo então, o número 4 é o seguinte: montar e colocar para funcionar um motor elétrico simples a partir de um kit, ou demonstrar um motor elétrico, identificar as partes e explicar como funciona. Esse item também vai ser prático. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar um motor pequeno, tá? E vamos desmontá-lo, identificar todas as partes, depois remontar e botar para funcionar, certo? Então é bem tranquilo de fazer, mas vai ser bem legal a gente conhecer lá dentro do motor como que tudo funciona, o que é cada peça e a sua função. Então aqui eu tenho um desenho do motor elétrico e todas as partes. Então, independente do tamanho, se é um motor pequeno ou um motor grande, as partes são as mesmas para o mesmo tipo construtivo. E nós vamos identificar na prática todas essas partes desse motor aqui que está no desenho, nós vamos identificar lá na prática, no motor que a gente vai fazer ali o desmonte e a remontagem dele, certo? Seguindo o item número 5, tá? Ser capaz de construir uma bateria elétrica. Bom, uma bateria elétrica ela pode ser construída de diversas maneiras, por processos eletroquímicos, por processos de diferença de potencial entre placas. A verdade é o seguinte: vocês lembram que lá no início eu falei sobre os átomos? Então, cada material da natureza tem um átomo, e esse átomo é composto por nêutrons, prótons e elétrons. Só que o que acontece? Uma das grandes diferenças deles é que na sua última camada do átomo, na última daquela elipse que tem ali no átomo, aqueles elétrons, cada material tem uma quantidade de elétrons ali naquela última camada. E alguns materiais têm uma tendência maior de ceder elétrons e outros materiais têm uma tendência maior de receber elétrons. Por isso que vai dar uma corrente elétrica, porque alguém está cedendo elétron e alguém está recebendo esse elétron. Tá? Então essa é a brincadeira. Então a gente vai simular aqui, vamos entender pelo menos como funciona, por exemplo, uma bateria de terra. Como é que a gente poderia construir uma bateria de terra? Mas como assim? Uma bateria de terra? Sim, a terra pode ser o ponto crucial para fazer uma condução e uma diferença de potencial, um efeito eletroquímico em placas. Então como é que vai funcionar? Olha só. Para que a gente saiba, existem centenas de tipos de baterias de terra, algumas em construção complexa com bobina eletrolítica que usa eletrodo sinoidal. Mas nós vamos partir do básico, vamos fazer uma bateria e depois, se a gente quiser fazer alguma melhoria para ver se conseguimos um rendimento maior, dá para fazer. Mas, a princípio, a gente vai entender como ela funciona. O esquema é o seguinte: temos duas placas, uma de cobre para o positivo e outra de zinco para o negativo. Essas placas, então, elas devem ter o mesmo tamanho, preferencialmente, mas não precisa ser exatamente igual. E claro, quanto maior, né, vou ter mais material para enterrar, melhor é. Não é regra, mas os materiais têm que ser diferentes. E eles têm que estar, então, dispostos de mais ou menos meio metro a 1 metro de distância uma da outra. Tá? E daí a gente pode aproximar ou não isso aí para poder ver se tem um melhor rendimento. Lembrando que alguns fatores podem alterar o rendimento das placas e dar uma maior ou menor corrente elétrica. Por exemplo, as condições do solo, como a umidade, a mineralização. Então, dependendo de como é o solo ali, se ele é muito seco, se ele é muito árido, se tem muito minério, ele pode interferir diretamente no rendimento dessa nossa pilha de terra, vamos assim dizer, nossa bateria de terra. Com esse projeto que a gente vai demonstrar aqui, a gente pode chegar a mais ou menos 500 mV, que é 1/3, tá, de uma pilha comum. Aqui nós temos então um esquemáticozinho. Eu tenho aqui as duas placas, à direita o zinco, à esquerda o cobre. O zinco vai ser o papel negativo da bateria e o cobre vai ser o papel positivo da bateria. Tá ali em cima os riscos vermelho e preto para identificar, a uma distância de 53 metros. E ali o que acontece? Se eu colocar no meio desses dois fios, por exemplo, uma lâmpada, uma carga que vai dar condições de circular corrente elétrica, eu vou ter então uma transferência de elétrons de uma placa para outra.
E essa transferência de elétrons nada mais é que um fluxo de elétrons, ou seja, corrente elétrica. A corrente elétrica nada mais é que um fluxo ordenado de elétrons por um condutor metálico, certo? Então é assim que funciona a bateria de terra. Mas vamos entender também uma outra bateria, que é a pilha de Daniel, que ela é formada por 2 eletrodos, ou seja, esse cara aí, ele fez um experimento e fez uma pilha, uma bateria, que recebeu o nome dele, né? Então ele botou 2 eletrodos, um anodo, onde temos uma placa, um haste, no caso de zinco, que vai perder os elétrons, vai doar os elétrons, oxidando-se, e o cátodo, onde tem os cátions de cobre que vão receber os elétrons e vão reduzir-se. Tá? Esse experimento foi em 1836, tá? E o nome do camarada era John Frederick Daniel. Bom, seguindo aqui eu tenho um desenho de mais ou menos como seria o experimento dele. Ele tem ali uma solução, né? Uma SO4 2-, né? E temos uma ponte salina para equilibrar essa solução. E aí eu tenho uma placa de zinco, vocês podem ver que a pontinha dela está mais fina e ela está doando elétrons, ou seja, o zinco é um material que tem uma forte tendência de doar elétrons. O cobre já tem uma forte tendência de receber elétrons, e pode ver que ele está mais gordinho ali dentro da solução, ou seja, ele está oxidando-se, está aumentando o material. Então, ele tem uma passagem de elétrons do zinco para o cobre. Tem uma lâmpada ali para simular, estaria acendendo com a passagem da corrente elétrica. Certo? Então, essa aí é a pilha de Daniel. E ele, com isso, ele conseguiu chegar a muitas conclusões de como é a corrente elétrica, como que ela acontece. E não apenas a corrente elétrica, como a gente pensa sendo gerada por um gerador, mas uma corrente elétrica vindo de um processo químico, certo? De oxidação e redução, né, dos componentes. É muito bacana a gente entender que a corrente elétrica também, a eletricidade, ela também pode ser gerada de processos químicos. Quem nunca, por exemplo, escutou sobre fazer uma pilha com uma batatinha ou com algum outro vegetal? A questão ali é justamente essa. O vegetal ele vai fazer o papel de uma solução que vai dar condições ali de fazer essa transferência de elétrons entre 2 metais. Só que uma coisa é certa, sempre eu tenho que ter um metal que vai doar elétrons e o outro metal que vai receber elétrons, e a diferença dos dois é que vai me dar condições de ter uma corrente elétrica. Bom, é o seguinte, para esses vídeos não ficarem muito longos, a gente vai dividir eles em pedaços. Então a primeiro vídeo eu vou parar por aqui, onde eu falo aqui da pilha, né, que eu dei uma pincelada bem rápida ali no assunto, e aí a gente vai continuar no próximo vídeo com detalhes e a continuação da especialidade. Tá certo? Muito grato até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo e Maranata, até a próxima!